Do jeito que você fala, ser suburbano convicto é morar na periferia com elevada autoestima. O espaço ajuda você? O espaço que você diz... Físico lá. Poxa, você fazer as coisas na periferia sempre é mais complicado, sabe? Porque você vai pedir um apoio de subprefeitura, você vai pedir um apoio de N lugares e você acaba não conseguindo, porque você vai falar que você vai pedir um apoio para um evento que chama Favela Toma Conta. Puta, o cara já vê com... Só que a gente, de tanto insistir, de tanto aquele água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de tanto a gente insistir, a gente fez 2 eventos com o apoio de uma empresa de telefonia. Quem é mais escritor? Sacolinha, Sérgio Vaz ou você? Mais escritor? Eu acho que não tem esse negócio de mais escritor, não. Eu acho que cada um tem o seu estilo. Sérgio Vaz é um grande poeta, sabe? Eu acho que como poeta da periferia, não tem para ninguém, ele é um grande poeta mesmo. Não tem perigo de você ir para um convento, não? Não, é que realmente assim, são estilos diferentes, sabe? O meu texto é uma coisa assim mais crônica do dia a dia, sabe? É mais a rua. Eu sou muita cara da rua, sabe? Eu ando na rua, eu gosto da rua, então... Aliás, as melhores entrevistas de provocações são as pessoas da rua. Porque a rua é onde tudo são funciona, maravilhosas. As coisas acontecem. Agora, não tem essa coisa do pessoal de Suzano achar que é Sacolinha, o de Taboão da Serra achar que é o Sérgio Vaz, o de Itaim Paulista achar que é você... Com certeza eu acho que eu sou o escritor que mais vende livro no Itaim Paulista, porque eu acabo vendendo os meus, né? Você vende quantos? 5? A gente vende aí uma meia dúzia. Eu montei um comércio no Itaim Paulista voltado para livros novos, porque não tinha nenhuma biblioteca, nenhuma livraria no bairro. Tinha as 2 bibliotecas do Céu, eu montei uma biblioteca comunitária em 2004, funciona meio que precariamente ainda até hoje, mas funciona. E não tinha uma livraria. Quando eu tinha meus livros independentes, aí depois eu acabei saindo pela Global e agora pela Aeroplano, mas eu tive 3 livros independentes que foram vendidos de mão em mão, de mano em mano, assim, sabe? E esse Marcos fazia isso no centro da cidade. Você entendeu? Então, às vezes eu deixava num ponto de venda, chegava no bazar e falava, poxa, aquele bazar só anda cheio, né, cara? Vou deixar um livro meu ali, eu acho que em uma semana o cara vende 2, né? Vende 1. Vou deixar ali. Aí quando eu ia ver se, depois de 2 semanas, eu passava de novo para ver se tinha vendido, muitas vezes o livro estava debaixo do balcão, não ia vender nunca debaixo do balcão. Muitas vezes o livro estava sujo, porque várias pessoas tinham folheado sem tomar o devido cuidado, e o livro estava com as páginas, sabe? Então as pessoas não davam o devido valor para a minha obra, deixando nesses pontos alternativos. Aí eu montei uma loja e falei, agora nessa loja os livros vão ser mostrados como se deve, sabe? A prateleira tem a capa virada para frente, o livro está embalado bonitinho no plastiquinho, então, quer dizer, não corre o risco de chegar e o seu trabalho está lá danificado. E hoje eu trabalho com títulos de quase todos os autores da periferia. Está vendendo? Vende. Agora, na realidade, o grande e vitorioso escritor da periferia, considerado realmente o melhor, é o Ferrez, não é? O Ferrez, por ele ter lançado primeiro e já ter o primeiro livro dele, ele teve o Fortaleza da Desilusão antes, que é menos conhecido, mas o primeiro livro dele mais conhecido, Capão Pecado, já saiu com uma circulação, com uma distribuição. Na época era uma editora, não é a mesma que relançou agora, mas era uma editora com distribuição. Então, alguns anos antes ele já estava nas livrarias, já tinha uma distribuição. E a gente está conseguindo isso o ano passado para cá, porque os livros independentes, o grande problema ainda é a distribuição. Eu ainda, através dos meus blogs, através de todas as formas, eu acabo vendendo livro para o Brasil inteiro. Eu vendo livro para o Rio de Janeiro, para Brasília, sabe, para outros estados. É um Paulo Coelho. Eu vendo, não só os meus, eu vendo dos caras também. Não, do Paulo Coelho você não põe lá, não. Não tem lá, não. Então tá bom. Agora, lá só tem literatura boa. Frase de um amigo. Mãe é pânico, mas não na periferia, concorda? Total. A mãe na periferia é o maior símbolo, assim, sabe? Porque é as mães que seguram os B.O. mesmo, sabe? Na periferia tem muito cara que deu no pé e deixou a mulher sozinha, como eu mesmo fui um desses, sabe? Meu pai saiu de casa, eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 10. Minha mãe teve que voltar a trabalhar, porque ela ficou 20 anos casada com meu pai, achando que ia viver a vida inteira ali naquela situação de casamento e tal. E aí, quando ela se viu sozinha, com 2 filhos adolescentes, criança ainda, meu irmão, menos de 10 anos, ela teve que voltar a trabalhar de doméstica,
sabe? Eu usei roupa doada pelas patroas, leva, poxa, hoje, meu, é batata. Você vê uma criança no trem com uma camiseta do Dante, só pode ter uma mãe empregada doméstica. Eu usei muito essas roupas, sabe? Você foi office boy na adolescência. O que você fazia nas horas vagas? Você lia? Eu lia, sempre li. Isso foi o principal legado que minha mãe deixou pra gente, foi ler. Ela sempre trazia do sebo livros e gibis. O primeiro livro que ela me deu, assim, que eu realmente tenho assim uma lembrança, foi O Menino Maluquinho, do Ziraldo. E a gente lia gibi, a gente lia um monte de coisa e a gente via ela lendo. Eu acho que o que falta hoje para os jovens se interessar a ler é ver o seu pai lendo, sabe? Só ver o pai assistindo televisão, futebol, a mãe vê novela e os dois juntos assistem o Big Brother. Aí é lógico que ele vai fazer a mesma coisa, vai seguir esse círculo vicioso. Eu tenho um filho de 8 anos que tem vários livros e nem por isso ele não deixa de ver os programas de televisão que ele gosta e tal. Você dá porrada nele se ele não lê? Não, eu deixo lá, entendeu? Vai deixando, eu deixo filmes, ele tem vários filmes. Então, quer dizer, tudo vai do que ele vê o pai lendo, vê a mãe lendo, ele vai ter essa... Isso é muito sério, hein? Qual foi o grande autor que você descobriu na ocasião? Na ocasião da... Na ocasião da sua consciência. Poxa, então, você perguntou se eu lia, né, quando eu trabalhava de office boy. Foi mais ou menos nessa época, um pouco depois, eu trabalhei 5 anos de office boy e depois continuei, assim, no ramo de escritório e tal. E foi quando eu comecei a usar droga e tal. E eu tinha como uma bactéria, eu já tinha literatura dentro de mim lá atrás com a minha mãe. Só que quando chegou na época de adolescência, balada, uso de drogas, eu acabei me afastando da literatura e de tudo que prestava. Aí um dia eu estava no escritório, né, eu sentava entre duas senhoras, né, eu sentava no meio assim, porque eu já não era mais office boy, eu era auxiliar de escritório, depois virei auxiliar de departamento pessoal. E eu trabalhava no meio de duas senhoras, meu, e usava droga, né, cara? Aí às vezes o traficante chegava lá na Praça da Sé e ele ia numa sala de um cara que trabalhava por conta. O cara me ligava e falava assim, a gente vai bater o cartão. Eu pegava qualquer folha em cima da minha mesa e falava que ia tirar uma xerox e já voltava com um pino de cocaína no bolso. Como que eu iria passar o resto da tarde já tendo utilizado droga lá e ainda com mais um no bolso? Quer dizer, então era coisa. E aí o que me resgatou nessa loucura toda foi justamente os livros. Começou aí. Um dia eu estava trabalhando e entrou uma funcionária do Círculo do Livro, que não existe mais, né? Que vendia livros, você pagava no banco, recebia em casa, e ela jogou um catálogo na mão e eu comecei a olhar o catálogo, ela foi falando que os livros chegariam e tal. E eu vi um livro lá naquele catálogo chamado Christiane F., 13 anos drogada e prostituída, né? Que virou filme, que é um livro super famoso. E esse livro foi um livro que me trouxe de volta ao hábito da leitura. Foi o primeiro de muitos. Esse foi o começo do meu resgate. Um resgate que não precisou de clínica, não precisou de... Porque também não tinha, né? E o que é que você está lendo hoje? Eu leio sempre. Eu sempre estou lendo. O que eu estou lendo hoje é Lima Barreto, Clara dos Anjos. Dos grandes livros brasileiros. Clara dos Anjos, Lima Barreto é o livro que eu estou lendo agora, mas eu leio, em média, 3 livros por mês. É mais fácil eu conseguir o dinheiro, vamos supor, de um traficante ou de um criminoso, independente de se é traficante ou não, do que eu chegar no hipermercado do meu bairro e pedir um apoio.